Então, meus amigos, voltamos para nossa parte final da nossa quarta aula. Agora nós vamos falar um pouco sobre epigenética. Nossa, que difícil nome. Pois é, um nome às vezes até um pouco difícil, mas é um termo utilizado para um tema que nós podemos falar sobre hereditariedade. É o nome que a ciência utiliza para estudar um pouco sobre passado, presente e futuro. É um tema que nós precisamos entender um pouco, que faz parte da nossa biologia e que a nossa comunicação manda-se muito disso. Que a nossa comunicação tem muito a ver com parte do nosso passado. Muitas das nossas crenças, elas estão travadas por conta do nosso passado, por conta daquele aprendizado a qual a gente não desenvolveu. Certa vez um casal fizeram as suas núpcias e, e aí o rapaz falou assim: olha, eu sou fascinado por peixe assado. E a moça, para mostrar pro marido que ela era boa na cozinha, ela falou assim: olha, então tá, eu faço um peixe assado como ninguém. Minha mãe me ensinou e é o melhor peixe que você já viu. E aí o rapaz saiu para o trabalho, a moça ficou fazendo almoço. Quando o rapaz voltou, estava aquele peixe assado servido. Aí o rapaz notou que o peixe ele estava sem a cabeça e sem o rabo. Ele falou: nossa, você tirou a cabeça e o rabo, duas partes que eu gosto muito. Pois é, minha mãe sempre fez assim e, e é assim que eu aprendi. Aí o rapaz ficou: poxa vida. Então vamos ligar, liga para sua mãe e pergunta por que ela sempre fez o peixe sem a cabeça e sem o rabo. Ela pegou e ligou para a mãe dela. Ela falou: ah, não sei, porque minha mãe sempre fazia assim. A sua avó, quando ela assava peixe, ela sempre cortava a cabeça e o rabo. Aí passou um tempo, a avó foi visitar a neta. Quando a avó foi visitar e almoçaram, e a neta perguntou: vó, por que a senhora sempre assou o peixe sem a cabeça e sem o rabo? Ô, minha filha, logo que eu casei, nós passamos por uma situação financeira muito difícil. Então, a minha forma era pequena para os peixes que o seu avô pescava. E aí, para caber no forno e na forma, eu sempre cortava a cabeça e o rabo. Como a gente era farto de pescaria, que seu avô gostava de pescar e sempre trazia grandes peixes, eu sempre cortava essa parte. E aí eu fazia caldo dessa parte. E assim são as experiências da nossa vida. Às vezes a gente traz experiência lá da época dos nossos avós, vamos transmitindo aos nossos filhos, aos nossos netos e não conseguimos progredir com as informações porque às vezes a gente não sabe a origem, a gente não sabe como cada um funciona. Eu vou contar uma situação assim: eu fui secretário de assistência social no município e uma das funções do secretário era que ele beneficiava a família com o caixão de famílias carentes. E numa dessas, a secretaria beneficiou uma família e eu fui, porque eu conhecia também a família. Cheguei lá e tal, acompanhando o velório, eu notei que chegou uma senhora que era muito conhecida da família, pela forma com que ela foi recebida. E de repente, essa senhora chegou e falou para a filha da falecida. Falou: feliz da tua mãe, né? Ela falou: por quê? Ah, porque olha só, eu tô numa dor nas minhas costas, ela tá aí, eu deitada, de boa, sem sentir dor alguma. Aí eu observei aquilo e notei que a filha queria falar algumas coisas para aquela senhora, mas o respeito, o momento não deixou. E veja só, por quantas e quantas vezes as pessoas elas estão falando coisas, ofendendo o outro, às vezes sem saber, às vezes por poucas coisas ou às vezes por nada.
E quem dá o direito de alguém ofender alguém? Por quantas e quantas vezes nós somos ofendidos sem ser merecido? E às vezes a gente traz esta culpa para o resto das nossas vidas, ou por muitos e muitos anos, trazendo aquela culpa, aquela mágoa, aquela angústia. E aí eu pergunto para você, o que de benefício que isso traz? Por quantas e quantas vezes você que está me ouvindo, já foi humilhado, já foi maltratado? Por quantas e quantas vezes você já foi deixado de lado, esquecido? Às vezes as pessoas não lembram nem da data do seu aniversário, mas quando elas precisam de um favor, ela aproxima-se de ti e vem carinhosamente pedindo favores. Que ironia, né? Como é o destino, como as pessoas elas desvalorizam o outro, como só querem os benefícios. Então é dessa forma assim que eu vejo que a gente precisa ter o respeito de um para com o outro. Eu vejo pais maltratando filhos. Eu vejo filhos maltratando pais. Você sabia que quando um pai ele maltrata o filho, aquela herança pode ir até o bisneto, pode ir até a quarta geração? E é bíblico, quando você vê lá na Bíblia que diz assim, a maldição vai até a quarta geração. Mas aí tem uma outra coisa, a bondade ela pode ir até 1000 gerações. O que de bondoso eu tenho feito para a sociedade? Vamos fazer uma lista aqui. O que de bondoso eu tenho feito para a sociedade? O que de bondoso eu tenho feito aos meus amigos? O que de bondoso eu tenho feito à minha família? E o que de bondoso eu tenho feito a mim? Pensou? Refletiu? Sentiu a força de tudo isso? Vejam só, eu vejo as pessoas indo em terapeutas, psicólogos e psiquiatras. Para quê? Para curar traumas. É para isso que elas vão. Elas estão indo nesses profissionais para curar traumas. Eu atendo pessoas que elas têm trauma do que uma outra pessoa falou, do que ela sentiu. São 2 tipos de traumas. O trauma do susto, que é por um acidente ou por uma perda, e o trauma das palavras, da ofensa, do maltrato. São esses os males que têm causado na sociedade. Então vale para a nossa reflexão. O que de bom eu tenho feito para a sociedade, para os meus amigos, para a minha família e especialmente para a minha pessoa? Pois eu quero muito que você comece a fazer essa reflexão e comece a mudar. Eu tenho certeza que você já começou a mudar muitas coisas na sua vida. Eu tenho certeza que você já começou a se olhar e se ver de uma forma diferente. Começou a se valorizar um pouco mais. E aí, nesse momento, eu falei de culpa. O que esse assunto tem a ver com comunicação? Tem tudo. Porque se eu estou bem, eu vou me comunicar bem. Quantas pessoas, elas, no relacionamento de casal ou de trabalho, ela já chega mal. Por quê? Porque ela é mal compreendida. Ou houve um problema de comunicação na sua casa que está levando para o trabalho. Houve um problema no trabalho de comunicação mal interpretado e que está levando para sua casa. Quantos destes problemas nós carregamos? Quantos desses problemas nós precisamos a melhorar? E não adianta ter culpa. Porque culpa é uma coisa que não existe. O que é culpa? Não existe culpa. A culpa é minha porque por isso, por aquilo. Não, ninguém é culpado. Se você começar a analisar que não existe culpa, que culpa foi uma coisa criada para nos colocar, que nos colocaram na cabeça para nos perturbar,
Aí você começa a aliviar, poxa vida, tudo isso são fatores que levam a esse que eu chamo de transtorno mental, de incômodo mental, que às vezes leva a depressão, que leva a ansiedade. Então, a culpa não existe. Comece a valorizar a ti, comece a valorizar os atos. Ah, não, mas fui eu que promovi isso, por isso que eu tenho a culpa. Não, você tem a consequência disso. A culpa não. Culpa não existe. A consequência de tudo aquilo que eu faço tem uma consequência. A consequência de eu estar aqui com você hoje, gravando esse vídeo, nesta aula, isso vai gerar uma consequência, positiva ou não. É essa a interpretação que eu tenho que ter. Isso tudo vai do nosso livre-arbítrio. Eu agradeço a você que já respondeu lá no grupo lá. Obrigado por você estar participando desta aula. Você é importantíssimo. Você é uma pessoa muito especial. A partir de agora, nas nossas aulas, junto com os deveres e nos vídeos, eu vou deixar sempre um ganchinho para você responder aqui para eu saber quem realmente está assistindo os vídeos até o final. Tá bem? Um forte abraço, que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula.